Vamos falar sobre perdão, amém? Ih, o amém foi fraco, pastora Fernanda. Queridos, essa é uma palavra que desde sempre teve muito impacto no meu coração. Sempre gostei muito de ministrar sobre ela. E eu acredito que aquilo que nós temos uma história, aquilo quando se torna uma história de superação, nós temos autoridade para falar sobre isso, amém? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. E tudo que eu te peço é: abra o seu coração. Abra o seu coração e em nenhum momento se distraia. Em nenhum momento pense: eu acho que isso não é para mim. Mas em todo momento peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 21. Vamos ler juntos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou um acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Baixa sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Ela, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é debaixo dela que nós queremos caminhar. Então nós te pedimos, Senhor, vem com o teu Espírito. Lança a luz sobre a nossa mente, lança a luz sobre o nosso coração. Senhor, eu não conheço, Pai, a história de cada homem, de cada mulher que estão presentes aqui hoje, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece a história. O Senhor conhece o estado do coração, o estado de alma de cada um dentro dessa casa nessa noite. Eu peço que o teu Espírito Santo venha falar com cada um. Vem, Senhor, fazer aquela aplicação que somente o teu Espírito pode fazer na mente, no coração de cada um dos teus filhos. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quantos aqui já tinham passado por essa passagem na Bíblia? Faz um sinal assim com a mão. Amém, a maioria. Nós estamos aqui com Pedro, esse discípulo de Jesus sanguíneo, que chega para Jesus se achando e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar a pessoa que peca contra mim? E aqui a gente já vê Pedro falando: olha, o meu irmão com certeza vai pecar contra mim repetidas vezes.
E quantas vezes eu devo perdoá-lo? É engraçado que Pedro não pergunta: Jesus, quantas vezes o meu amigo deveria me perdoar, deve me perdoar? Porque eu posso pecar com ele mais de uma vez. Pedro já chega falando: Jesus, e se pecarem contra mim de novo e de novo, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E aqui Pedro está jogando já um número acima do que era ensinado pelos fariseus, pelos mestres da época. Os fariseus ensinavam que até 3 vezes estava de bom tamanho. E aí ele fala: até 7 vezes, mestre? Pedro devia estar todo inchado, se achando, né? Imaginando que Jesus ia falar assim: nossa, Pedro, que generoso você, até 7 vezes. Mas o que Jesus responde Pedro é: não, Pedro, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ai, meu Deus, 490 vezes então? Como assim? Alguém vai pecar contra mim 490 vezes e eu vou ter que perdoar essas 490 vezes? A mesma pessoa? E aqui, queridos, Jesus está falando para Pedro: ei, Pedro, no amor não existe cálculo, no amor não existe conta. Não faça contas para perdoar. E aí ele propõe essa parábola, a parábola do servo impiedoso. E ele começa falando que um dia chegou o momento de o rei prestar contas com os seus servos. O dia que o rei levantou uma auditoria no lugar, e apareceu lá um dos servos que estavam devendo muita grana. A palavra diz que ele estava devendo 10.000 talentos. Se a gente fosse converter isso para os dias de hoje, imagina 10 milhões de dólares. Naquela época, o imposto anual que uma pessoa comum deveria dar seria em torno de 800 mil denários. Então pensa o quanto esse cara tinha desviado, quanto esse cara tinha pego. E aqui a gente já começa a desenhar quem é essa personalidade, quem é essa pessoa que Jesus está falando. Como que ele consegue dever tudo isso ao seu rei? Ele fez algo ilícito, ele fez algo que não era legal. E aí, esse rei chama e fala: me pague o que você me deve. E esse servo responde o quê? Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Queridos, uma pessoa comum, um servo normal naquela época, ele tinha que trabalhar uns 20 anos para um talento. E aí já começa a desenhar essa personalidade que provavelmente roubou do seu senhor, e que ao ser pego, ao invés de cair em arrependimento, fala: tem paciência comigo que eu vou te devolver tudo, eu vou te pagar. Só que era impossível ele pagar tudo aquilo que ele estava devendo. Ele ia trabalhar para o resto da vida e ele não ia dar conta de pagar essa dívida. É que mostra o orgulho desse cara. Você já conheceu alguém assim que quando é pego em flagrante e tem a oportunidade de confessar aquilo que fez e pedir perdão e se arrepender, ela dá um jeito de minimizar a situação e dizer que vai resolver? Esse cara faz isso. Ele fala: não, eu vou dar um jeito de te devolver. Eu vou dar um jeito de te devolver. E queridos, o que acontece
é que o senhor daquele servo, ele tem compaixão. Diga comigo, compaixão. E ele cancelou a dívida e o deixou ir. Aqui, queridos, é a visão daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo se entregou na cruz, no meu e no seu lugar, e cancelou toda a nossa dívida que tínhamos diante de Deus. Nós, pelas nossas próprias forças, pelo nosso bom comportamento, pelo nosso jeitinho de agir, jamais daríamos conta. Jamais conseguiríamos pagar a nossa dívida diante de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se hoje nós temos acesso ao Pai, se hoje nós temos acesso a Jesus, é por causa de Cristo, da obra de Cristo na cruz que cancelou a nossa dívida. Nós somos esse credor. Perdão, nós somos esse devedor. Porque depois ele se torna o credor do seu amigo. Mas primeiro nós somos esse devedor. Que diante do Senhor, nós éramos incapazes de cancelar a nossa dívida. E esse servo, ele é totalmente perdoado. E hoje de manhã eu usei uma analogia para trazer para os dias de hoje, e eu quero usar com vocês também. Imaginem um CEO de uma grande empresa fazendo uma auditoria contábil na sua empresa, e ele pega um grande roubo e descobre de quem é o responsável por esse roubo. E o cara é pego em flagrante. E aí esse cara deve 10 milhões de dólares. E esse CEO, ele pede misericórdia, e esse CEO fala: ei, faz o seguinte, você não precisa me pagar mais nada. Tá tudo pago. Porque é isso que o perdão faz. O perdão, queridos, é essa obra. O perdão é essa atitude diante de alguém que nunca vai conseguir pagar aquilo que fez com você. Vocês estão comigo? Quando eu esbarro em alguém, eu peço que desculpa. Foi mal. Não foi minha intenção. Mas quando eu propositalmente faço o mal contra alguém, muitas vezes eu não vou dar conta de transformar de novo essa situação, de reaver essa pessoa. Nós temos a nossa natureza humana dentro de nós, queridos, essa natureza carnal, que muitas vezes a gente faz o mal sem querer, e muitas vezes a gente faz o mal intencionalmente. Ou é todo mundo santo aqui, ninguém pensa coisa ruim nenhuma, ninguém faz coisa ruim nenhuma. Nós lutamos contra essa carnalidade dentro de nós. E o perdão é essa ação de eu falar para alguém que me feriu: ei, você nunca vai conseguir montar de volta aquilo que você quebrou. Ei, você nunca mais vai conseguir me devolver aquilo que você me roubou. Dentro de mim, no meu ser, na minha história. Mas eu estou te livrando dessa dívida. Você não me deve mais nada. Esse é o verdadeiro perdão. É de você chegar a alguém que não tem condições
de reparar o dano que te causou, dano intencional ou não intencional, e dizer: está perdoado, você não me deve mais nada, seja feliz. Foi isso que esse rei fez com esse cara. Ele falou: tem paciência comigo que eu vou dar um jeito de pagar. Mas gente, ele nunca ia dar conta de pagar. E esse rei fala: ei, está cancelado, está perdoado, você não me deve mais nada. E aí esse fulano sai da presença do rei, perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares, amém? Vocês estão comigo? E ele encontra um parça dele, ele encontra um amigo, ele encontra o seu conservo. Vamos chamar assim, ele encontra alguém do mesmo setor que ele. E esse cara devia muito menos. Esse cara devia uma quantidade irrisória. Ele devia 100 denários. Queridos, 100 denários é tipo assim, coisa que em um mês esse cara ia dar conta de pagar. Imagina que esse cara, ele foi perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares e ele não perdoou a pizza que o amigo estava devendo para ele, que custava 100 pila. É Jesus contando a parábola para os seus discípulos. E eu imagino que eles estavam tudo arregalado, igual vocês estão agora. Falando: meu Deus, aonde ele vai chegar com isso? E esse amigo usa o mesmo argumento que ele usou diante do rei. Ele fala: tem paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Só que diferente dele, ele realmente daria conta de pagar. Ele usa o mesmo argumento. E ele fala: ei, tem um pouquinho de paciência que eu vou te pagar. Mas esse conservo, ele não quis saber. Ele mandou lançá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. E o restante da turma, dos trabalhadores, os outros colegas, os outros amigos, viram aquilo, viram aquela situação e foram contar para o rei. Rei, é o seguinte, sabe aquele cara que você acabou de perdoar uma dívida de 10 milhões? Esse cara não perdoou a pizza que um amigo dele devia para ele. Isso não é absurdo? E aí esse rei fala: ah, é? Você quer viver por essa justiça? Então é essa justiça que você vai ter. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Queridos, aqui eu quero deixar um adendo muito importante. Essa parábola não é uma parábola sobre salvação, amém? É uma parábola sobre relacionamento entre irmãos. Sobre como irmãos devem se perdoar. Eu quero ir para a parte prática dessa mensagem. Queridos, eu sei que para muitos o perdão é algo muito difícil. Eu atendo pessoas há mais de 10 anos nessa casa e também fora dela. E eu sei que acontece muitas injustiças, eu sei que acontecem muitas violências, eu sei que acontecem coisas muito sérias que são difíceis mesmo de perdoar. Mas nós seguimos essa palavra, amém? E essa palavra nos diz que o perdão deve ser o nosso estilo de vida. Sabe quando Jesus fala para Pedro: Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, e você pensa em 490 vezes, você pensa que quando você faz algo repetidamente, isso se torna o quê? Um hábito.
Como que você introduz um hábito na sua vida? Você faz isso repetidas vezes, sempre. Jesus está falando aqui: ei Pedro, para de fazer cálculo. Eu quero que você viva, Pedro, um estilo de vida de perdão, um hábito de perdão. Eu quero que isso flua tão fácil de você. Eu quero que você faça isso tantas vezes, que quando você vê, você já chegou na pessoa e falou: eu errei com você, me perdoa. E aí aqui, queridos, eu sei que muitos de vocês podem olhar e falar: pastor, eu tenho tanta dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade em perdoar e eu tenho dificuldade em pedir perdão. E o primeiro ponto dessa mensagem, da parte prática para a gente caminhar, é que, queridos, todos nós somos seres humanos. E todos nós carecemos da graça de Deus, da ajuda de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos feitos de carne e osso e que há maldade dentro do nosso coração, que há uma carne que milita contra o espírito, que eu preciso matar ela todos os dias. Eu preciso reconhecer que da mesma forma como falham comigo, eu também falho com as pessoas. Talvez enquanto eu ministro essa palavra, tem vindo pessoas específicas na sua mente, na sua cabeça. E é o Espírito Santo de Deus trazendo esses nomes aí no seu coração, na sua mente. Mas lembre-se, nesse mesmo momento pode ter pessoas pensando em exatamente você. Porque da mesma forma que você foi ferido, você também pode ferir. Porque você é ser humano. Você tem a sua visão de mundo. Você tem o seu olhar, a forma, a lente pela qual você enxerga as coisas, que muitas vezes é muito diferente das pessoas que estão à sua volta. E isso pode levar a grandes tempestades e a mágoas, desentendimentos. Agora, para nós conseguirmos caminhar por esse estilo de vida, esse caminho do perdão, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é: eu sou ser humano, eu sou falho. Quem sou eu? Porque perdão, queridos, tem tudo a ver com identidade. Como assim, pastora? Porque eu só consigo pedir perdão se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Porque se a minha identidade está pautada no que os outros pensam de mim, eu vou querer manter sempre uma performance. Eu não vou mostrar o meu lado vulnerável. Eu não vou querer mostrar que eu falhei. E eu vou ser orgulhosa. E quando eu falhar, eu não vou correr e falar: fulano, olha só, eu errei. Tá bom? Eu pequei contra você, me perdoa. Não. E a falta de perdão muda completamente a visão, como você se enxerga, como você enxerga o outro e como você enxerga o mundo. Como assim, pastora? Esse rancorzinho, esse remorsozinho, essa magoazinha que você carrega e faz de conta que ela não está aí dentro, ela distorce a forma como você se enxerga. Porque você se enxerga com autopiedade, com autocomiseração, como vítima. E vítimas, queridos, não podem fazer nada. Elas só são vítimas. E é esse lugar mesmo que o diabo quer que você fique. Carregando essa mágoa, carregando essa amargura, fazendo de conta que ela não está aí dentro. Mas que te faz te olhar todos os dias no espelho e achar que para se sentir amado, valorizado, pertencente, você precisa vestir um personagem de perfeição, que te leva a orgulho, a sentimento de inferioridade,
a ser o tipo de pessoa que facilmente leva as coisas para o lado pessoal e começa a fantasiar que os outros estão contra si, porque afinal, se fizeram mal contra mim, eu não posso confiar nas pessoas, eu não posso confiar em ninguém, e o mundo é um lugar perigoso, eu preciso ficar em alerta o tempo todo. Vocês estão comigo, um amém? É daí que nascem, queridos, muitas vezes, a depressão, a ansiedade. Todas essas doenças são sintomas, assim como a febre é para o corpo. E vão mostrando que existe algo dentro dessa alma que está errado. Essa lente pela qual eu enxergo o mundo que está errada. E o primeiro ponto dessa mensagem é: reconheça que você é ser humano. Reconheça que você é ser humano, porque reconhecendo que você é falho, reconhecendo que você tem limitações, reconhecendo que você tem os seus dias maus, que tem o dia sim que você deseja coisas que você não pode falar em voz alta, porque é feio, de tão maldoso que é, porque a raiva entrou e você tem vontade às vezes de esfregar a cara de uma pessoa no asfalto. Aquele momento que você ora e fala: Senhor, bem que o Senhor podia dar um jeito no fulano de tal, né? Promover ele para a glória mais rápido. São desejos do nosso coração. Ah, gente. Nós somos falhos. Nós vamos falhar com as pessoas e as pessoas irão falhar conosco. Ah, mas pastora, mas tu não tem noção do nível do negócio que aconteceu comigo. Olha, eu sei que existem coisas que são muito difíceis, mas o perdão é a chave que vai te libertar para você não ser mais a vítima dessa história. E para você trilhar esse caminho, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que essa pessoa que falhou com você, ela é um ser humano. Que assim como você se arrepende dos seus erros, essa pessoa também se arrepende dos erros dela. Às vezes você está se relacionando com essa pessoa a partir do erro dela de 2005. E já é 2024. Essa pessoa, ela já se reconciliou com Deus, ela já reconhece o seu erro, ela já foi transformada, e você ainda está se relacionando com aquela pessoa de 2005. Sabe, existem pessoas que acham que quando há uma traição num casamento, quem perdoa é quem fica dentro do casamento e quem não perdoa é quem sai do casamento. Isso está errado. Muitas vezes não é assim. Porque eu conheço casais que ficaram juntos e não há perdão ainda. Porque a primeira oportunidade que tem, tira da gaveta e joga na cara: você me traiu. A primeira oportunidade que tem, joga na cara: mas eu não posso confiar em você. Isso não é perdão. Não é porque vocês estão juntos que vocês exerceram perdão, se você faz isso. O Senhor nos ensina, queridos, que Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Pega uma pedra e joga no mar e tenta achar de volta. Você, ser humano, não acha. Então, perdão a modelo de Jesus é esse: você não me deve mais nada. Eu não vou te rotular por isso. O perdão verdadeiro é olhar nos olhos novamente, poder abraçar e dizer: você não me deve mais nada, que o Senhor te abençoe. Eu reconheço as minhas falhas também. Você pode me pedir desculpas daquilo que dá
para pedir desculpas, mas tem coisas que não podem ser reparadas, e essas coisas que não podem ser reparadas, você está perdoado, você não me deve mais nada. Isso é perdão. Sabe o que não é perdão? É quando eu falo, eu perdoo, mas, se tem um mas, não é perdão. Eu perdoo, mas tu tem que fazer isso. É o mas e o se. Eu perdoo, mas se, isso não é perdão. Ou você perdoa ou você não perdoa. Vocês estão comigo, amém? Hoje de manhã eu falei, gente, hoje a palavra é arroz com feijão, amém? Simples, básica, mas que alimenta, te nutre. Que a gente precisa ser relembrado. Que a gente precisa praticar. O básico bem feito, que cura os nossos relacionamentos, que muda a nossa forma de viver, que transforma a nossa vida, amém? Nós precisamos reconhecermos que nós somos seres humanos, que as pessoas que falham conosco são seres humanos, que nós erramos com as pessoas e as pessoas erram conosco. E isso nos faz, queridos, reconhecer que dentro do nosso coração pode ter mágoa, pode ter rancor. Ei, então, talvez o seu pai não foi o melhor pai do mundo. Talvez a sua mãe não te amou como deveria. A gente está cheio de histórias por aqui assim. E talvez você carrega isso dentro de você. E você não consegue praticar um princípio bíblico que é honrar pai e mãe. Porque você fala, mas ela não me amou, mas ela não merece. Mas ele me abandonou, ele não merece. Ele nunca vai conseguir reparar os anos que eu sofri. A rejeição, o abandono, o desprezo. Mas não é ele, não é ela que vão reparar, é o Senhor Jesus. Esse bálsamo vem do Espírito Santo de Deus a partir do momento que você tomar uma decisão. Porque você não vai acordar de manhã cedo. Ai, Evelyn, hoje eu acordei com vontade de perdoar. Não vai acontecer. Igual esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falava, pastora, então, eu entrei na igreja agora, né, cristão, e eu aprendi que agora a gente, assim, né, tem que se guardar para o casamento. Mas a gente tem vontade, né? E será que um dia isso vai passar? Eu falei, não vai. Não vai passar. Até você se casar, você vai continuar tendo vontade, porque isso é ser humano, isso é normal. Amém? Você vai lutar contra isso. Nós precisamos abandonar os conceitos do mundo e aplicarmos na nossa vida os conceitos de Deus. O conceito de Deus para relacionamento, para a vida com Ele, é o perdão como Ele perdoa, é enxergar as pessoas como Ele enxerga. Essa semana eu vi o vídeo que é super antigo de julgamento de alguém que matou várias mulheres, e vem nesse tribunal os pais das vítimas falando, eu quero que você morra, eu quero que você queime no inferno, eu quero que você morra apodrecido na prisão. E tem um senhorzinho de barba branca, bem velhinho, que fala, olha, você se tornou a minha vida de cristianismo mais difícil. Porque eu sou cristão. E o meu Deus me ensina que eu devo perdoar você, mesmo você tendo matado a minha filha. Sabe, queridos,
Quando você perdoa, você não está dizendo que o que aquela pessoa fez com você não foi importante, não foi errado. É desculpável. Você não está abrindo mão de que aquilo foi errado, mas você está abrindo mão do direito de essa pessoa ter uma dívida eterna com você. Homens e mulheres, casais. Eu sei que agora eu usei um exemplo bem profundo, extremo, mas isso acontece no dia a dia de vocês. Como, pastora? Quando, cara, a pessoa errou contigo, te pediu perdão, e na primeira oportunidade que você tem, você joga na cara novamente. Ou você perdoa, mas passa uma semana sem olhar na cara. Que tipo de perdão é esse? Ai, pastor, eu preciso do meu tempo para processar. Ok, mas você está matando essa pessoa que está do seu lado, porque você também erra. Qual é o seu tempo de latência para reconhecer e pedir perdão? A partir do momento que você reconhece que o erro foi seu, qual é a sua latência? Qual é o seu tempo que você leva para chamar a pessoa que você feriu e falar: fulano, vem cá, preciso sentar com você. Olha no olho e fala: o que eu fiz é errado, me perdoa. Porque isso revela o seu nível de maturidade. Isso revela a sua identidade curada no Senhor. Porque quem não tem uma identidade curada no Senhor não dá conta de fazer isso. Porque o ego é tão grande, o orgulho é tão grande, o sentimento de inferioridade é tão grande que acho que se fizer isso, meu Deus, eu ia falar, mas não vou falar. Tem homens que eu conheço que parece que se pedir perdão, pastor, o membro vai sumir, vai deixar de ser homem. Tem mulher que fala que perdoa, mas toda a primeira oportunidade ela joga na cara de volta. Perdão não é perdão de gaveta. Perdão não é perdão condicional, e sim, mas. Perdão é perdão, ei, você falhou comigo, mas agora você não me deve mais nada. Porque eu reconheço que eu sou ser humano, eu sou falho e você também é falha. E a graça de Deus me alcançou, o amor de Deus me alcançou. Eu tenho tudo o que eu preciso. Quem sou eu para não te perdoar? As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia sobre a minha vida. Quem sou eu para não te perdoar? Eu recebo da graça, do amor de Deus todos os dias na minha vida. Quem sou eu para não te perdoar? Adoro esse silêncio. Isso significa que vocês estão realmente mastigando. Pastora, mas quem é tu para falar isso? Eu não sou ninguém, mas é Jesus falando, e Ele é tudo. Eu só estou repetindo o que Ele está falando. Só estou repetindo o que Ele falou. Então, queridos, entenda. O primeiro, nós somos seres humanos falhos. E quanto mais rápido nós entendemos que nós somos falhos, nós saímos desse lugar de orgulho, de ego, de vaidade. E reconhecemos que os outros também podem. Nós falhamos com os outros e os outros podem falhar conosco. Amém? Segundo, entenda o verdadeiro significado do perdão. Isso que eu falei. Perdão não é perdão condicional, não é perdão de gaveta. Ah, eu perdoo, mas se fizer algo. Se ela mudar, eu perdoo. Eu perdoo, mas cada um vive a sua vida, amém? Eu perdoo, mas não olha mais na minha cara. Eu perdoo, mas sai da minha frente, não quero te ver nunca mais na minha frente. E hoje de manhã eu falei, eu vou falar agora aqui de novo que o óbvio precisa ser dito, né? É óbvio que você perdoar não significa que você vai colocar essa pessoa na mesma posição de confiança que ela estava antes. Muitas vezes não tem como. Principalmente porque nós temos que pedir perdão e nós temos que perdoar pessoas que muitas vezes não pedem perdão para nós. Você tem que perdoar pessoas que nunca vão chegar e falar: fulana, me perdoa.
fulano, me perdoa. Talvez o seu pai nunca vai chegar e falar para você: eu fui um péssimo pai para você, né? Poxa, me perdoa. Talvez ele nunca vai fazer isso. Ele é vítima de outras vítimas. Se tu apanhou de varinha, ele apanhava de mangueira e o pai dele apanhava de sarrafo e o negócio vai embora. De fio de luz, de... o que vocês imaginar. Ele é vítima de outras vítimas. Mas você pode tomar uma decisão. Você pode tomar essa decisão de falar: eu estou quebrando o ciclo. Eu estou perdoando meu pai, apesar de ele nunca me pedir perdão. E eu estava falando isso porque eu disse que muitas vezes perdoar não é colocar a mesma pessoa no mesmo local de confiança, porque às vezes essa pessoa, ela não está pronta para ser colocada nesse local. Porque muitas vezes aquele que foi falho, igual esse devedor aqui, ele não chega e reconhece. Muitas vezes você vai perdoar pessoas que não reconhecem que falharam contra você, que não mudam de atitude, e você vai perdoar e vai seguir a sua vida. Amém? Isso é uma coisa. Agora é diferente você falar: eu perdoo, mas nunca mais. Que tipo de perdão é esse, gente? Ah, pastora, mas a gente tem que guardar nosso coração. Claro, você não vai dar acesso a uma pessoa que te roubou milhões a conta bancária de volta. Ou se o Senhor falar com você, amém. Mas é difícil colocar essa pessoa no mesmo nível de confiança de novo. Mas isso não significa que você não vai poder sentar à mesa, olhar nos olhos, desejar coisas boas. Pastor, é muito difícil, eu sei. Como que eu faço isso? A primeira coisa, decida. Entenda que o perdão é libertador. Sabe o que acontece com esse servo impiedoso? Servo incompassivo? Ele é jogado na prisão. E é isso que acontece quando nós não perdoamos. A mágoa, queridos, o rancor nos aprisiona. E quando nós não perdoamos, nós nos tornamos os nossos próprios carcereiros. Então o perdão liberta. O perdão é essa graça de Deus que Ele te capacita a partir do momento que você decide. Decida primeiro. Pastor, é difícil. Decida. Decida. Primeiro a gente decide, depois a gente sente. E dia após dia a gente vai alimentando. E quando vem um passarinho querer fazer ninho na sua cabeça, falando: mas não merecia, você fala: sai para lá, demônio. A graça de Deus me alcançou, alcança a vida dessa pessoa também. Para trás de mim, Satanás. A mesma graça que me alcançou, alcança ele, alcança ela também. E eu sou livre. Pastora, mas é difícil. Comece orando pela essa pessoa. Calce as sandálias dela em oração. Como assim, pastora? Ore por ela falando: Senhor, é o teu pai? Fala: Jesus, o meu pai, Senhor, ele passou por tanta coisa, né, Senhor? Meu Deus, que infância miserável que ele teve. Meu Deus, olha só como foi os pais dele. Olha como foi difícil. Meu, olha quanta coisa ele deve ter passado. Meu Deus, ele não teve sabedoria, né, Jesus? Ele não teve a tua palavra, Senhor. Ele não teve a igreja. Ele não teve bons amigos, bons conselheiros. Ah, Jesus. Ele não teve o conhecimento que eu tenho hoje. Ele não teve o acesso que eu tenho hoje. Olha como foi difícil para ele. Jesus, abençoa a vida dele.
Eu sei que ele tem as lutas dele agora. Eu sei que ele tem as fraquezas dele agora. Eu sei que ele tem as dores dele agora. Eu sei que ela tem as dores dela agora. Dá graça, Senhor. Eu duvido. Que a partir do momento que você comece a orar pela vida dessa pessoa, você não vai começar a sentir que você perdoou ela e a sentir amor, compaixão por ela, que brota do Espírito Santo de Deus no seu coração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te trouxe nessa noite aqui porque Ele quer te fazer verdadeiramente livre. Tem coisas na sua vida que só vão ser destravadas, bênçãos que você só vai receber quando o seu coração for liberto, porque isso tudo te amarra, entende? Esse rancor, essas mágoas minam os seus pensamentos, te enchem de crenças erradas sobre você mesmo. Muitas vezes essa falta que você tem de coragem para enfrentar desafios novos vem de uma falta de perdão, porque você está amarrado em algo que você não perdoou. Como que alguém é merecedor de coisas extraordinárias, de coisas boas, com mágoa no coração, com rancor no coração? Você não se permite. E aí o medo te cega. E o orgulho te cega. E faz com que você só enxergue a falta. Porque esse é o papel fundamental do diabo. É fazer você sempre enxergar a falta. A pessoa depois faz 1000 coisas boas. Você só enxerga a falta. Coloca um rótulo. A pessoa errou. E agora você só enxerga ela a partir daquele erro. Ela não é mais nada, ela só é aquilo. Ela é a mentirosa. Ele é o traidor. Ela é a que me abandonou. Ele é o que me desprezou. Rótulos, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa é mais do que esses rótulos que você colocou nela. O Senhor a enxerga de uma forma completamente diferente. Coloca o seu joelhinho no chão e fala: Jesus, me ajuda a enxergar essa pessoa que eu coloquei um rótulo gigante com os teus olhos. A forma como o Senhor a vê, a forma como o Senhor a enxerga. E então seja liberto. Liberto para viver o extraordinário de Deus. Liberto para correr rumo ao propósito dele para a sua vida. Liberto para cada dia sonhar, pensar no seu futuro. Porque uma pessoa rancorosa, magoada, ela não vive, ela sobrevive. Ela deita no travesseiro, acorda, e aquelas pessoas que ela não perdoa dormem com ela no travesseiro, porque ela passa o dia matutando como aquela pessoa poderia ser vingada. Ah, Deus, eu sei que o Senhor está falando aqui nessa noite, Jesus. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé neste momento e todos fechem os olhos. Hoje, queridos, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero que todos fechem os olhos nesse momento. Todos. Toda a igreja feche os olhos. E eu quero te perguntar quem o Senhor tem trazido à sua mente, ao seu coração durante essa palavra. Pastora, durante toda a palavra, só tem vindo eu mesma. Eu mesmo. Eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar pelo erro que eu cometi, pela minha falha, por aquilo que eu fiz. Você quer ser maior do que Deus? Se você já se arrependeu, abandonou, genuinamente se colocou, se prostrou aos pés de Jesus, Ele já te perdoou.
Ele já cancelou toda a dívida. Agora é você receber desse perdão de Deus, sabe, queridos? Esse servo impiedoso, ele recebeu perdão, mas ele não experimentou perdão. E a minha oração nessa noite para cada um de nós que recebemos o perdão de Deus é que nós venhamos experimentar em nosso coração o perdão de Deus. Eu quero que você experimente em seu coração o quanto você é amado, o quanto você foi perdoado. Eu quero que você traga à sua memória todas as vezes que o Senhor te abraçou e te disse: filho, filha, eu te perdoei, você está perdoado, você está perdoada. Porque se você experimentar esse perdão no seu coração, você vai transbordar perdão também. E aqueles que te feriram, aqueles que te magoaram, aqueles que fizeram o mal contra você, eles serão libertos. E você vai viver a cura completa. Essa é uma noite de cura, amém? Cura através do perdão. Cura, queridos, para vocês viverem novas oportunidades. Cura para você enxergar a vida com olhos positivos. Cura para você ter a liberdade de sonhar, a liberdade de conquistar. Cura para você olhar com serenidade para o seu passado, com paz para o seu passado, porque você ressignificou a sua história, porque Jesus mudou todas as coisas. Você não é mais vítima. Você é um filho, uma filha amada de Jesus. Cura para você viver a plenitude daquilo que Deus colocou em você, das suas capacidades, das suas emoções. Cura para você viver, querido, um novo tempo de bênçãos espirituais, de bênçãos físicas, de bênçãos nos seus relacionamentos.